Seja muito bem-vindo ao módulo de saúde emocional do líder. Nós vamos aprender como o líder deve guardar as suas emoções e como isso é importante para um ministério frutífero, para uma liderança como a de Jesus. E nessa primeira aula nós vamos conhecer as emoções, nós vamos entender e discernir melhor as nossas emoções para que o papel do líder seja executado com plenitude. Ele precisa estar bem espiritualmente, ele precisa estar bem fisicamente, mas ele também precisa estar bem emocionalmente. Eu penso que dessas nossas três dimensões, se nós assim podemos dizer, e nós nem estamos entrando na discussão de tricotomia, dicotomia, e pensando nessa possibilidade de nós sermos um ser indivisível, que não pode ser fragmentado, que não pode ser dividido, e uma visão que não é dualista, mas que enxerga o ser humano, inclusive o líder, como um ser inteiro. Nós precisamos entender essa dimensão da integridade humana, da integridade do líder, que é a dimensão emocional. Nós falamos bastante sobre a saúde espiritual, nós falamos bastante sobre a saúde física, nós entendemos esses dois aspectos, mas por vezes nós negligenciamos esse aspecto emocional. E essa nossa primeira aula é para conhecer as emoções, entender do que nós estamos falando, entender que as emoções são sim um presente de Deus, que as emoções fazem parte dos atributos divinos. Deus se emociona. Sim, Deus é emocional, Deus se alegra, Deus se entristece, Deus se ira. Jesus, enquanto esteve aqui, 100% homem e 100% Deus, ele chorou, ele se entristeceu, ele se irritou, ele se compadeceu. E nós precisamos lidar com as emoções para vivermos como Jesus. Nós precisamos conhecer as emoções, nós precisamos aprender a fazer uma boa exegese das nossas emoções, nós precisamos discernir as nossas emoções para que o Espírito governe sobre tudo. Então, vamos tentar entender o que são emoções para a gente poder entrar em saúde emocional propriamente dito e na saúde emocional do líder, como ele pode guardar e proteger as suas emoções. Eu vou, para a gente iniciar, usar três metáforas, três comparações, três parábolas para tentar te mostrar o que são as nossas emoções, para daí a gente poder aprofundar em como cuidar delas, em como viver uma vida emocional saudável. Então, primeira metáfora que a gente pode usar é que as emoções são como uma onda. Então imagina aí que você está numa praia linda, maravilhosa, imagina que você está em Fernando de Noronha, e aí fecha os olhos, olha que coisa maravilhosa. Imagina que você está entrando naquela água bonita, então você já passou aquela areia, está entrando na água e está muito gostoso, refrescante, de repente vem uma onda. Sim, olha que maravilhoso. Essa onda, à medida que você avança, ela vai ganhando força. Lá nos primeiros metros, você simplesmente sente aquela água vindo. À medida que você anda um pouco mais, agora você já tem que dar uma viradinha. Você anda um pouco mais, agora só virar para a água bater nas costas já não é suficiente, você tem que dar um pulinho. Depois você vai um pouco mais, não basta você dar um pulinho, por vezes você precisa mergulhar, porque a onda está vindo. Gente, as nossas emoções são como ondas que acontecem quimicamente no nosso corpo. Sim, estão acontecendo ondas químicas, hormonais, de neurotransmissores, são liberações. Então, vamos já entender o que é o conceito de emoção. Emoção é uma onda, é uma reação hormonal, biológica, bioquímica, a partir de algum estímulo. Então, uma resposta imediata a partir de um estímulo que pode ser interno, algo que eu pensei, algo que eu lembrei, algo que eu senti, algum estímulo que pode ser externo, algo que eu vi, algo que eu ouvi, algo que apareceu à minha frente e eu agora tenho uma reação. Eu não posso impedir essa onda é automática e é aí que a gente sofre muito, porque muitos de nós tentamos impedir
que as emoções aconteçam, achando que é até pecado sentir a emoção. Mas o pecado não está em sentir, o pecado está em se entregar ao que sente. Você não pode impedir que uma onda venha até você. Agora, o que você pode fazer é ajustar o seu posicionamento para que essa onda não te derrube. Por vezes, essa onda vai vir e você vai precisar virar de costas. Por vezes, essa onda vai vir e o que você vai precisar fazer é pular. Por vezes, o que você vai precisar fazer é mergulhar. O que eu estou querendo dizer? Você pode ajustar o seu posicionamento diante dessas ondas que vão acometer. E qual é o nosso posicionamento? Nosso posicionamento é aos pés de Jesus, é aos pés de Cristo. Então, uma primeira frase para entender esse conceito é que emoção não é demônio, emoção é hormônio. Todo mundo tem. A gente está debaixo desse corpo, a gente está dentro de um corpo que se emociona e que isso não é pecado. Pecado é o que a gente vai fazer. Claro, nós, como caímos em nós temos emoções que estão contaminadas, corrompidas, mas as emoções não são por si, por essência, pecado. Emoção é como uma onda, você entendeu aí já. Uma segunda metáfora é que emoção é como um motor. Sim, por que como um motor? A palavra emoção, no latim, a palavra emovere, quer dizer movimento. Então, para que serve uma emoção? Uma emoção serve para te movimentar. Você está entendendo aí? Tem um estímulo, esse estímulo tem um propósito, te movimentar. Vem uma onda química de hormônios, de neurotransmissores, que tem o propósito de te movimentar, de te colocar em movimento. E aí até grava essa frase, ou anota essa frase, se você estiver anotando, emoção que não gera movimento, gera adoecimento. Sim, as emoções, elas nos preparam para movimentar. E essa é a questão, é para onde a gente vai, é como é que a gente se movimenta diante das emoções. As emoções preparam o nosso corpo para uma resposta. Por exemplo, você viu algo que te deixou com medo. Então, você tem um estímulo visual. Esse medo agora, ele vai ser, ou esse estímulo vai ser capturado pela sua retina, ele vai mandar uma mensagem lá para o seu hipocampo, que armazena as suas memórias, os seus aprendizados, os seus conceitos, e à medida que esse estímulo é interpretado como um perigo, aciona-se o seu sistema límbico, lá onde tem uma amígdala, ou a gente tem duas amígdalas cerebrais, são pedacinhos ali parecendo com amêndoas, que funcionam como um botão de pânico, como um botão de alarme, um botão de emergência. E aí o que vai fazer? Vai acionar uma resposta de alarme, de perigo, para te proteger, para te preservar. Essa mensagem agora vai liberar adrenalina e cortisol no seu corpo, a onda, com um objetivo, te fazer lutar contra aquele perigo ou fugir daquele perigo. Essa adrenalina no seu corpo vai fazer os seus músculos ficarem mais rígidos, mais endurecidos, mais tonificados, o seu coração acelerar, a sua traqueia vai dilatar, vai parecer que é Satanás te estrangulando, mas não é Satanás te estrangulando, esse nó na garganta que você sente é a sua traqueia dilatando para passar mais oxigênio, para que os seus pulmões tenham oxigênio para mandar através do coração, através dessa palpitação, do batimento cardíaco mais acelerado, para que os seus músculos tenham combustível suficiente para lutar ou para fugir pela sua própria vida, pela sua segurança. O preço disso é que vai menos sangue lá para o intestino, então vai dar aquele frio na barriga, por vezes aquela temida dor de barriga, aquele desconforto gastrointestinal, às vezes vai até acontecer acidente nesse meio tempo, e isso é uma resposta de preparação. Qual é o objetivo? O objetivo da emoção é gerar movimento. A emoção é um excelente motor. Agora presta atenção nisso, isso é muito importante. A emoção é um excelente motor, mas a emoção é uma péssima motorista. Se você deixar a emoção governar a sua vida, você vai cair
em grandes abismos, você vai bater em muitos veículos, você vai bater em muitos postes, você vai machucar muitas pessoas e você vai se machucar muito. Então as emoções, elas devem sim nos impulsionar, mas elas não podem nos guiar. Elas devem nos colocar em movimento, mas quem diz qual é o movimento que a gente tem que fazer é o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos negligenciar esse motor, porque, vamos ser sinceros, é muito mais rápido chegar em um lugar distante com motor do que sem motor. E é por isso que Deus nos deu emoções. Deus nos deu emoções porque a combinação completa é um ser humano de cabeça e coração, de motor e de motorista, e que consegue sim fazer as mudanças que precisam ser feitas. Sabe que nada é tão poderoso para mudar a gente quanto fortes emoções. Fortes emoções são uma forma poderosa da gente ser mudado, da gente ser transformado. Vou até falar algo que pode parecer estranho para você, mas o arrependimento, que é essa metanoia, essa mudança completa, ela acontece a partir de emoções também. Ah, você pode dizer, não, emoção não é quando você chora, emoção é quando você muda. Sim, é verdade, é uma mudança, mas não é possível mudar, se arrepender de fato, sem um profundo quebrantamento de coração, sem uma tristeza. O apóstolo Paulo vai nos dizer, escrevendo aos Coríntios, que a tristeza que opera para a vida e a tristeza que opera para a morte. Você já parou para pensar que, sim, é a tristeza que o arrependimento produz que nos leva, que nos move, que nos empurra a uma mudança? Imagina aí, você precisa ir, lembra, volta lá para a nossa primeira metáfora, para a nossa primeira comparação. Você vai para a praia. Como é que você vai mais rápido daqui para a praia? Você vai andando ou você vai de carro? Você vai andando ou você vai de avião? Por quê? Porque o motor movimenta, ele impulsiona a grande parte das mudanças mais significativas, das decisões mais importantes que a gente já teve que tomar, elas foram movidas a fortes emoções. Durante algum tempo, eu trabalhei ajudando pessoas a abandonarem vícios, como o vício de fumar, como o tabagismo. E sabe o que mais levava pessoas, quais eram os principais estímulos para pessoas pararem de fumar, abandonarem alguns maus comportamentos? O medo. Ah, como assim o medo? Quando tinha um infarto, quando tinha um AVC, quando via a morte de perto, falava, chega, eu até gosto desse hábito aqui, ele me faz mal, mas eu vinha lidando com ele, convivendo com ele, mas agora eu preciso mudar. Eu estou debaixo de uma forte emoção. Quantas pessoas sabem o que precisa ser feito? Mas é no momento de fortes emoções, é debaixo de fortes emoções que tem a força necessária para mudar. Então as emoções, elas são motores, porque elas são muito fortes. Então grava isso aí, se você tiver criando um mapa na sua mente, se você estiver anotando isso, as emoções são muito fortes, as emoções são excelentes motores, mas péssimas motoristas. Elas são muito fortes, mas elas são burras. Elas não são inteligentes. Esse conceito de inteligência emocional a gente vai ter que discutir, porque elas não serão inteligentes por si. Elas vão ser muito fortes, mas enganoso é o coração mais que todas as coisas. O que a gente precisa fazer é submeter o nosso coração ao governo do Espírito, mas a gente não pode anular o poder das emoções. As emoções importam muito, elas precisam gerar movimento, porque emoção que não gera movimento gera adoecimento. Até gosto de fazer uma brincadeira, uma paródia para você não esquecer. A música da Cassiane, lembra daquela música da Cassiane nos anos 90? Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Eu quero fazer uma paródia aí para você não esquecer que Deus não rejeita emoção. Emoção é movimento. A questão é para onde a emoção vai te movimentar. É um motor para te levar para onde? Nós já vamos responder isso.
Terceira metáfora, terceira comparação, as emoções são como uma semente. Por que como uma semente? Porque ela não está pronta, porque toda emoção é imatura, toda emoção é uma resposta rápida, é uma resposta impensada. E aí, diante de uma resposta rápida e impensada, eu tenho uma semente. A semente não é madura, a semente é uma matéria-prima. E o que precisa ser feito com a semente? Ela precisa ser semeada. Gente, as nossas emoções são sementes. E aí, como é que a gente lida com elas? Toda vez que você tiver uma emoção, você precisa entender, eu tenho uma semente. Você olha o texto de 1 Pedro, em que ele diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Aí você pode olhar e falar assim, eu tenho que jogar fora a minha ansiedade. Não, você tem que lançar sobre ele. Lançar sobre ele é mais um semear, pegar aquela semente e lançar. Muitos irmãos em Cristo se sentem muito culpados e cobrados, pesarosos, quando sentem ansiedade, porque pensam que sentir ansiedade é pecado, sentir medo é pecado. Não, pecado é você não fazer o que precisa fazer com ela. Pecado não é sentir, pecado é se entregar ao que sente. Pecado é deixar o sentimento dizer quem você é e não semear esse sentimento, semear o sentimento, semear a emoção, porque essa emoção bem semeada, olha que lindo agora, imagina aí, uma semente que você lança na terra boa de Cristo Jesus. Sabe qual é o resultado disso? O resultado disso é o fruto do Espírito sendo gerado em você. Olha que lindo! Toda emoção semeada em Cristo Jesus pode gerar fruto. E sabe qual é o fruto? O fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Ou você não percebe, olha aí, que o fruto é amor, alegria, paz, paciência, fé, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. O que é isso, gente? Isso é o resultado de emoções. Ou você acha que há um outro jeito de desenvolver paciência, se não sentindo raiva, se não padecendo com a raiva, com a inquietação. O único jeito de desenvolver a paz, a paciência, a alegria, o amor, a mansidão, é você sendo estimulado com essas sementes e lançando essas sementes agora aos pés de Jesus, lançando essas sementes a Cristo Jesus. E aí a maturidade emocional é isso. Maturidade emocional é eu pegar os meus sentimentos, que são sementes imaturas, e agora submetê-los a um processo de cultivo, de cultivar e guardar o meu coração. É importante que eu reconheça as minhas emoções, é importante que eu entenda que semente é essa, que eu acolha as minhas emoções para poder semeá-las na terra boa. Então essas três metáforas, elas vão nos fazer entender o que são as emoções. Agora eu queria contar para você 3 propósitos das emoções a partir desse entendimento de que elas são como onda, como motor e como semente. A partir de, para ficar mais fácil de você gravar, são 3 Cs, para você lembrar do propósito das emoções. O primeiro propósito das emoções é comunicar. Comunicar. Por quê? Toda emoção é um comunicado de que você se importa com algo, de que você ama algo, de que você valoriza algo. Então as emoções, elas funcionam como sinalizadores, como comunicadores, como mensageiros, ou mais especificamente como uma ressonância magnética dos seus amores. Você só se emociona porque se importa com algo. Então toda vez que você se emocionar, você está tendo a oportunidade de ver o que tem dentro do seu coração, com o que você se importa, quais são os seus amores e valores. Lembra do texto de Jesus? Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Sim, você se emociona porque você valoriza algumas coisas. Então, aproveite a emoção para ouvir
o que tem dentro do seu coração, quais são os seus amores e valores, para entender esse comunicado. Então, as emoções, elas têm um propósito, sinalizar o que tem dentro do seu coração. E olha como isso vai ser maravilhoso, porque por vezes o que você ama é algo muito bom e você deve amar. E você está triste porque você ama algo que está sendo atingido. Mas quando você vê dentro do coração de Jesus, Ele também ama aquilo. E Ele também está triste. E a coisa mais poderosa que você pode fazer diante de algo que deixa Jesus triste é se entristecer também. Se você está afetado por algo que Deus ama, você pode ficar triste. Porque existem algumas tristezas que são boas. Jesus também se entristeceu, Jesus também se angustiou. Deus se entristece também. Então, você pode sim entender as emoções como comunicados. O segundo propósito das emoções é conectar. Sim, conectar. A gente se conecta a quem nos emociona. Pode ver que os seus relacionamentos mais profundos, aqueles onde há maior intimidade, são aqueles que produzem, que promovem mais emoções. Por quê? Porque se tem afeto, te afeta e esse afeto conecta. Então, por que você tem os relacionamentos que tem? Porque emoções conectam, nutrem. E qual é o propósito de Deus para as nossas emoções? É comunicar o que tem dentro do nosso coração para alinhar o nosso coração ao dele. Às vezes, isso vai exigir arrependimento. Às vezes a gente vai perceber que tem ídolos dentro do nosso coração e as emoções vão apontar para isso. Porém, as emoções também têm um propósito, é nos conectar ou nos desconectar, porque agora, à medida que a gente percebe que a gente está conectado ao que não deve estar, as emoções sinalizam que a gente está conectado a alguma coisa, que a gente pode e deve se conectar mais, ou que a gente não deve se conectar. E um terceiro propósito das emoções é que as emoções convidam. Então as emoções comunicam, elas têm o propósito de comunicar, de conectar e de convidar. E por que convidar? Porque toda emoção é uma atração a Deus. Escreve isso no seu coração, escreve isso onde você puder. Toda emoção é um convite para a oração. Toda emoção é um convite para Deus. Toda emoção é um convite para que o nosso coração encontre o coração de Jesus na oração, porque a oração é esse lugar do encontro de corações. Toda oração é um encontro de coração, onde o nosso coração pode se encontrar com o coração de Jesus. Aproveite todas as emoções. Não demonize suas emoções, mas não idolatre suas emoções. O que você tem que fazer com as suas emoções? Conhecê-las, entendê-las, identificá-las, entender que é uma onda que está acontecendo dentro de você, entender que é um motor que está funcionando em você, entender que, sim, você tem sementes que elas te comunicam os seus amores e valores, que elas te conectam a Deus, a você e a pessoas, mas sobretudo que elas estão te convidando para o que há de mais nobre, sublime e valioso desse mundo, que é a presença do Senhor. Então não despreze suas emoções, não se entregue também a elas, mas conheça para poder lançá-las, semeá-las, entregá-las aos pés de Jesus. Essa nossa primeira aula, conhecendo as emoções.